meu nome é Clara Maria, eu sou professora de História e sou estudante do curso de especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena pela UERN. É importante a gente pensar, primeiramente, a escravidão no Brasil é responsável por esses 400 anos de exploração dos negros africanos e afrodescendentes que foram trazidos forçosamente da África para o Brasil lá a partir do século XV, 1400, 1500. Esse comércio foi não somente feito por portugueses, mas por ingleses também, holandeses, que começaram a ganhar dinheiro e a comercializar os africanos, negros africanos, trazendo eles forçosamente da África para o Brasil. Quando esses africanos eles chegam ao Brasil forçosamente, eles são cristianizados, eles são batizados, eles são obrigados a serem batizados pelos padres, pela Igreja Católica. A Igreja, dentro das leis canônicas, eles justificavam o porquê da exploração do homem negro, Então, existem algumas passagens da Bíblia que eles utilizam para corroborar e confirmar essa escravidão. Os africanos eram povos bárbaros e que eles precisavam conhecer a Deus para serem civilizados, conhecerem a palavra de Deus e assim chegar aos céus. A gente tem que pensar que o Brasil, a partir do século XV até o século XIX, o catolicismo ele era a religião obrigatória. Era a religião que predominava no Brasil, Então, todos da sociedade, para conviver em sociedade, eles precisavam ser batizados, eles precisavam receber essa bênção de Deus, porque era através do batismo, que qualquer pessoa poderia chegar aos céus, seria reconhecida por Deus, digamos assim. Como esses negros fazem, para sobreviver nesse ambiente que os violentava psicologicamente, fisicamente, socialmente, tanto todos os dias, A gente tem que pensar que a mão de obra escrava nesse período era a predominante, Era a mão de obra que baseava essa economia, E considerados objetos, Os negros africanos e afrodescendentes, eles eram considerados animais, Bens materiais. Então, eles eram explorados até não poder mais, No auge da escravidão aqui no Brasil, se tem ideia, estudos têm ideia que um negro ele vivia 5 anos, 7 anos mais ou menos, porque também para eles nesse momento, o tráfico transatlântico da África para o Brasil era um comércio que dava muito dinheiro. Então se trazia de milhares de negros em navios para o Brasil. Então eles exploravam esses homens e essas mulheres até o fim. Infelizmente, de suas vidas. E aí é quando a gente começa a perceber que esses homens e essas mulheres e essas crianças, eles são sujeitos de sua própria história, Então eles começam a ressignificar algumas das imposições que lhes eram feitas para eles conseguirem sobreviver todos os dias naquela sociedade que tanto os explorava, E aí a gente tem a presença das famílias escravas, que foi uma conquista desses homens e mulheres negras ao longo da escravidão, de conseguirem permanecer juntos com sua família, com seus filhos, tios, avós, descendentes, amigos, dentro de um mesmo espaço, dentro de por exemplo, de uma mesma senzala ou de a mesma fazenda. A existência, por exemplo, também de organizações religiosas, Aqui em Natal, por exemplo, a segunda igreja mais antiga de Natal é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que foi construída por escravos. Então a gente tem que pensar que sim, aqui teve uma quantidade significativa de escravos e eles, com o suor deles, construíram essa igreja que foi tão importante. E aí eles tinham uma associação justamente para se ajudar mutuamente, às vezes a comprar a liberdade de algum irmão, às vezes para, quando algum irmão falecia, pagar o velório, dar assistência à família. E isso aconteceu no Brasil todo. Os quilombos também são um exemplo muito importante, de associação, de constituição dessa sociedade, que existem e permanecem até hoje, as comunidades quilombolas. Por isso que elas são tão importantes
para que a cultura, né, dos africanos e afrodescendentes permaneça, continue e seja preservada. E aí são inúmeras, né? As formas de resistência desses africanos e afro-brasileiros são várias. A gente consegue, através da documentação, né, pesquisar algumas, mas tem outras que, infelizmente, a gente fica só no campo das hipóteses e das ideias, porque a gente também tem que pensar que esses africanos, esses negros afro-brasileiros também, eles não tiveram acesso à educação, né? Eles não tinham o direito de estudar. Então, os poucos que conseguiram ali estudar alguma coisa, deixar algum escrito, são raríssimos ao longo da história da escravidão mundial, assim. Hoje, o que a gente consegue estudar e ver esses relatos são através, por exemplo, dessas fontes paroquiais, desses registros de batismo, de casamento, vendo que aqueles negros africanos foram ali, batizaram suas crianças ou casaram na igreja. Quando eles apareciam, às vezes, cometendo algum crime, né? É quando eles estão ali aparecendo nessa documentação oficial, aparecendo em jornais, quando os senhores estão vendendo negros e eles descrevem as características. Então eles sempre estão aparecendo ali na documentação através da voz de alguém. E aí é importante que nós, como pesquisadores, como professores, tentemos dar voz a essas pessoas de quem a voz foi tão silenciada. E a partir de 1850, né, a escravidão ela começa também a ganhar pessoas dentro das governanças que também não a apoiavam mais, como Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, que também chegam, né, a esses espaços que antes não eram possíveis, e juntamente com outros parlamentares e com o movimento, né, com a resistência, né, desses escravizados, conseguem cada vez mais conquistar, né, espaços aí nessa legislação. E aí, a partir de 1850, se começa a ter uma série de leis que são chamadas de leis abolicionistas, que vão gradualmente acabando com a escravidão no Brasil. Em 1850, nós temos a lei que proíbe o tráfico transatlântico de escravos, mas é importante a gente lembrar de uma coisa. Em 1831, já havia tido uma lei conhecida como Lei para Inglês Ver, que foi a primeira lei que proibiu, né, o tráfico transatlântico de escravos, porém não foi cumprida. A gente continuou nesses 20 anos tendo inclusive um aumento na quantidade de africanos que foram trazidos forçosamente para o Brasil. E aí sim, a partir de 1850, se tem definitivamente a aplicação dessa lei que proíbe o tráfico transatlântico. Então, 1850 é a primeira, a segunda, no caso, se nós pensarmos que em 31 é a primeira lei, 1850 a segunda, 1871 a terceira, que é conhecida como Lei do Ventre Livre, porque até então, né, o ventre determinava a condição da criança. Então, se o ventre fosse escravo, se a mãe fosse escrava, a criança também nasceria escrava. E aí, a partir de 1871, isso não acontecia mais. Toda criança nascida de ventre escravo, ela já nasceria livre. Então, o que era a tendência, né? Diminuir, no caso aí, a quantidade de crianças escravizadas, né? Diminuindo a quantidade de escravos. Porém, existe uma questão aí nessa lei. Ela teria duas possibilidades. Ou, a partir do nascimento, ela moraria, né, com outro parente fora, né, da senzala, fora das fazendas, para gozar da sua liberdade, ou então ela ficaria com a sua mãe, seria escrava ali até os 21 anos, e aí depois essa criança, ela, adulto já agora, já não seria mais escrava. Então, na prática, o que a gente acaba vendo é que essa escravidão ela acaba perpetuando, né? E aí, a quarta e última lei abolicionista é em 1888, 13 de maio de 1888, quando se tem a abolição dos escravos no Brasil. Depois de 1888, não se houve nenhuma outra política de Estado para inserir esses negros na sociedade. Não se houve nenhum tipo de incentivo à escolarização, à profissionalização, porque nós temos que lembrar que os negros eles eram proibidos de frequentarem a escola. Então eles saem, né, dos cativeiros, saem das fazendas sem nenhum tipo de qualificação. Então o que acontece na prática é que eles sobem os morros, vão morar nas regiões mais periféricas, porque são os espaços que ninguém queria ocupar, e
acabam continuando da mesma forma aceitando subempregos, né? Porque ninguém queria fazer aquele trabalho que eles faziam e eram os únicos espaços que eles conseguiam ocupar. Porque o preconceito, né, com o homem e a mulher negra ainda era muito forte. Acabou-se a escravidão, mas a mentalidade das pessoas continuou a mesma. Continuou-se acreditando que o negro era uma pessoa ruim, uma pessoa violenta, não servia para fazer certos tipos de trabalho, só os trabalhos manuais. Então a gente deixa ele de lado frequentando esses subespaços, fazendo esses subtrabalhos, e a gente traz os europeus, que são povos civilizados, que são povos organizados, para frequentar, fazer esses outros trabalhos e branquear a população, que é aquilo que a gente já tinha visto que acontece lá em 1500, com essa ideia de que o negro não é civilizado e o branco que é e que vai educar e branquear a raça. E para reafirmar esse preconceito e esse racismo, nós temos leis criminais que prendem aquelas pessoas que praticam danças, músicas, culturas de influência africana e afro-brasileira. Toda pessoa que fosse encontrada nas ruas praticando, lutando capoeira, era presa. E aí a gente vê a partir de 1980, né, um crescimento desses movimentos negros na sociedade brasileira. E esses movimentos negros, eles são muito importantes. A partir dessa luta, dessa voz, desse povo preto, é que eles conseguem chegar a espaços, serem ouvidos, né, pelos governos e pelo Estado brasileiro, para que, por exemplo, as leis de cotas fossem criadas e começassem a ser pensadas, a inserção de disciplinas que ensinassem, né, sobre a história dos africanos e afro-brasileiros. E aí, a partir dos anos 2000, né, nós temos finalmente, né, uma política de incentivo e de inserção das mulheres e homens negras na sociedade, que é a aprovação da lei de cotas raciais nas universidades, em concursos públicos. Então, tudo isso é uma política de reparação histórica, que é muito importante. Para ir para pensar do seu círculo de amigos, do local onde você trabalha, da sua família, enfim, dos espaços onde você frequenta, grupo de estudos, enfim, os lugares que você se insere, né? Quantas pessoas negras, que trabalhos normalmente essas pessoas negras, elas desempenham? Elas desempenham trabalho de liderança, elas desempenham trabalho de desenvolvimento, de marketing, enfim, ou elas estão geralmente situadas em trabalhos mais mecânicos, voltado para limpeza. Esse é um dado muito interessante. E aí as políticas de cota racial, ela vem justamente para reparar um abismo social, uma desigualdade social que ainda existe muito grande. Então, para essa população, ainda há uma dificuldade, inclusive educacional, de chegarem a ocuparem certos espaços. Então, essa é a importância da lei de cotas. Fazer com que um abismo social muito grande seja um pouquinho menor.